Bem, pessoal, aqui continuando a nossa aula, vamos estar falando aqui agora sobre manutenção preventiva, ok? Manutenção preventiva, como o próprio nome já diz, né? Ela tenta antecipar, né? Prever uma falha, né? O objetivo dela, na verdade, né? Seria diminuir a quantidade de falhas, de paradas, de quebras, né? Então, para isso, eu precisaria fazer uma manutenção, né? Eu precisaria me antecipar a essa quebra. Eu precisaria fazer uma manutenção antes que o meu equipamento chegasse, né? Nesse ponto aí de falha ou de quebra, tá? De parada. Aqui pela norma, né? Pela NBR 5462, diz assim, né? É a manutenção efetuada em intervalos pré-determinados, tá? Então, o primeiro ponto importante aqui para a gente analisar é que ela é feita em intervalos pré-determinados. Então, é uma manutenção que está muito ligada ao tempo, tá? É muito ligada a um certo intervalo de tempo, tá? Ou de acordo com critérios prescritos, né? Critérios pré-estabelecidos que a gente vai já conhecer, tá? Então, é uma manutenção efetuada por intervalos pré-determinados e alguns critérios que vão ser estabelecidos, tá? E o principal objetivo, né, do caso da manutenção preventiva, é reduzir a probabilidade de falha ou degradação do funcionamento do item, certo? Então, esses três pontos aí principais na manutenção preventiva, né? No caso, seria o tempo, tá? Seriam esses critérios aí, tá? Critérios, e o objetivo principal, no caso, é a redução, né, da probabilidade de falhas, tá? Então, é nisso que se baseia a manutenção preventiva, tá, pessoal? Vamos aqui para esse segundo tópico aqui. Manutenção preventiva sistêmica. O que seria isso? Vamos dar uma lida nesse conceito. É a manutenção preventiva programada, tá? Segundo critérios sistemáticos pré-estabelecidos. Aqui, ó, já começa a aparecer os critérios. Vamos já ver eles, tá? Então, critérios sistemáticos pré-estabelecidos, geralmente em função de quê? De tempo, né? Do tempo de funcionamento, tá? Alguns desses critérios podem ser esse aqui, ó, dias, quilômetros rodados, horas de funcionamento, hora de voo, unidades fabricadas, tá? Isso aqui tudo, tá? São os critérios, tá? E esses critérios, pessoal, a gente pode também chamar de gatilhos, tá? Isso aqui são gatilhos, também conhecido como gatilhos. Gatilhos. Que seriam quais? Os principais, né? O primeiro é o tempo, o próprio tempo, né? Então, tempo. Um exemplo onde o gatilho é o tempo. Eu tenho, por exemplo, eu preciso lubrificar um rolamento, tá? Então, nós vamos lubrificar esse rolamento a cada 6 meses, com 50 gramas de graxa, por exemplo. Então, eu tenho um rolamento que a cada 6 meses, eu vou lubrificar, fazer a lubrificação dele com 50 gramas de graxa, certo? Então,
O gatilho aqui, né? O gatilho é no sentido de disparo para manutenção, tá? Então eu vou começar minha manutenção quando der 6 meses. A questão aqui é somente o tempo, tá ok? Então aqui não vai depender de mais nenhum outro fator, é exclusivamente o tempo. Outro gatilho que é usado, né, são as horas, né, horas de funcionamento, que aqui eu vou chamar de orímetro, tá? Então o meu orímetro, vou estar medindo aqui as horas, tá? Que eu posso determinar uma quantidade de horas em que aquela máquina, né, aquele equipamento vai ter que parar para sofrer a manutenção. Então eu vou determinar aqui, digamos, 100 horas, tá? Então 100 horas de produção. Quer dizer, a minha máquina ela tem que ter funcionado 100 horas. Independente se essas 100 horas vão dar em 1 mês, 2 meses, 3 meses, né, 6 meses, 1 ano, o importante é que essa máquina venha sofrer a manutenção dela programada quando atingir as 100 horas. Digamos, nesse mesmo exemplo, né, de lubrificação do rolamento com graxa, eu ia fazer essa lubrificação já não contando os meses, não contando o tempo, né, mas sim a hora, porque se essas 100 horas forem atingidas em 1 mês, eu vou ter que fazer a manutenção. Se essas 100 horas forem atingidas em 6 meses, eu vou fazer em 6 meses. Se essas 100 horas atingirem 1 ano, eu vou fazer somente essa manutenção em 1 ano. Então, esse gatilho, ele é independente do tempo, tá, pessoal? Ele não leva em consideração o tempo, somente as horas de operação, tá? Outro aqui, ó, unidades fabricadas, que eu vou chamar de produtividade, o gatilho da produtividade. Tá? A produtividade. Por exemplo, eu tenho minha máquina, meu equipamento, eu só vou dar manutenção nela quando ela produzir 500 peças, por exemplo. Tá? Ou 5.000 peças, sei lá. Então eu vou fazer a manutenção de acordo com a minha produtividade, com as unidades fabricadas. Tá? Então eu tenho uma máquina lá que faz cadeiras de plástico, vamos dar um exemplo. Essa máquina fez 5.000 cadeiras, então ela vai parar e eu vou fazer essa mesma manutenção aí que a gente estava analisando como exemplo, né? Vou parar e lubrificar os rolamentos, certo? E eu tenho também o gatilho misto, tá? Vou botar aqui em cima. Gatilho misto. Esse gatilho misto, um exemplo clássico, né, seria a manutenção de troca de óleo de um carro, por exemplo. Eu vou trocar o óleo do carro a cada 5.000 quilômetros ou a cada 6 meses. Tá? Qual é que bater primeiro, tá? Então aqui, qual atinge primeiro, ou 5.000 ou 6 meses, se ele rodou somente 1.000 quilômetros, mas já bateu 6 meses, eu tenho que fazer manutenção, tenho que fazer a troca desse óleo. Se ele rodou 5.000 quilômetros em 1 mês, também eu vou precisar fazer essa parada para manutenção, tá? Então são critérios aqui mistos já, né? Que estão todos dentro dessa situação aqui. No caso aqui, ó, quilômetros rodados, tá? Esses quilômetros rodados, aliado com o tempo, eu vou ter uma situação aqui de gatilho misto. Tá ok, pessoal? Então, olha lá, esse tipo de manutenção se aplica tipicamente a componentes cuja taxa de falha aumenta com o tempo. Isso aqui é muito importante, ó. Tá? Então, esse tipo de manutenção preventiva, ela só é bem sucedida, só é eficiente, né, se tratando
da parte econômica, economicamente suficiente, né, eficiente, quando eu tenho equipamentos que a taxa de falha vai aumentar com o tempo, certo? Senão eu não vou ter a eficiência adequada no meu sistema, na minha manutenção, tá ok? Ou seja, componentes que se degradam com o tempo de funcionamento, no caso, o seu envelhecimento, tá? Isso daqui, ele vai explicar muito bem o que se trata dessa curva aqui, tá? Que é a curva PF, que se trata do nível de performance pelo tempo, tá? Por que PF? Tá? Eu tenho dois pontos, o ponto P, tá? Que eu vou determinar bem aqui mais ou menos, e o meu ponto F, certo? Então essa minha curva PF aqui, ó, o que significa isso? O P é bem aqui, ó, seria, no caso, a minha falha potencial, tá? Potencial, tá? Então meu ponto de falha potencial, tá? De uma potencial falha. E o meu ponto F seria a falha funcional, a falha onde, olha, chegaria bem nesse ponto aqui, é onde quebra mesmo o equipamento, onde não tem mais jeito, né? O equipamento quebrou, mesmo parou, tá? E o que acontece então com essa curva PF? O que ela mostra? Ela mostra que, ó, com o passar do tempo, o que acontece com a performance do equipamento? Vai diminuindo, olha. Vê que a performance do equipamento começa, ó, lá em cima, né? Em relação ao tempo. Com o passar do tempo, né? O que acontece? Vem diminuindo, 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 tá? E onde é que eu entro com a manutenção preventiva? Eu vou entrar bem nessa faixa bem aqui, ó. Tá? O que a gente percebe bem aqui nesse intervalo, pessoal? Esse intervalo ainda não houve nenhum tipo de perda na performance. Vocês conseguem ver? Por quê? Porque aqui eu estou numa faixa, ó, reta, contínua. Quer dizer que o meu equipamento ainda está 100% perfeito. No entanto, a partir desse ponto, né, que é do potencial falha, quer dizer, eu já tenho um potencial a uma falha aqui, a partir desse ponto. Quer dizer, ó, a partir desse ponto já começa a descer a performance. Então, a manutenção preventiva, ela tem que atuar aqui nessa região, tá? Para que eu já não chegue a perder performance, né? Não perder aí o meu equipamento, não baixar de performance, tá ok? E o que acontece a partir desse ponto? Só mostrando um pouquinho mais aqui dessa curva PF. O que acontece? A partir desse momento aqui, o que vai acontecer? Eu vou conseguir enxergar, vai aqui, a partir desse momento, na verdade, eu tenho que entrar com uma preditiva, né? Posso comentar depois, mas vou dar só uma pincelada aqui. Por exemplo, aqui eu posso já usar o ultrassom, né? Que eu consigo estar bem próximo aqui logo. Eu consigo analisar logo, eu consigo ver. Então, análises de ultrassom eu posso utilizar. Logo depois eu posso utilizar também análise de vibração, tá? E caso a análise de vibração não seja suficiente, eu posso também utilizar depois a análise de óleo, tá? Beleza, a análise de óleo também não foi suficiente, eu vou utilizar a análise termográfica para ver como é que está a temperatura, tá? Então nesse intervalo aqui eu tenho um intervalo, tá? Aonde eu consigo fazer a minha preditiva, que eu consigo analisar com esses dados. A partir desse intervalo aqui, tá, pessoal? Esse intervalo aqui eu tenho que analisar com preditiva. Então, com métodos preditivos, né? Eu vou explicar mais à frente. Mas a partir desse momento aqui, eu já consigo ver por métodos sensitivos. O que seria métodos sensitivos? Eu já vou conseguir verificar a olho nu mesmo.
né? Com os sentidos humanos mesmo. Eu vou conseguir ver a vibração, quer dizer, se eu tiver um motor, por exemplo, eu já vou conseguir perceber que ele está vibrando além do normal. Se eu encostar, por exemplo, nesse motor, eu já vou conseguir perceber que ele já está superaquecido, ele vai estar com uma temperatura além daquela normal de trabalho, tá? O que eu só conseguiria ver com uma análise termográfica aqui um pouquinho antes, tá? Então aqui nessa parte para cá eu já consigo perceber que ele já está bem adiantado em relação às falhas. Ele ainda não quebrou, mas ele está com uma eminência a essa falha, tá? Vai chegar ao ponto de falha funcional, beleza? Então isso daqui seria a curva PF, né? Em relação à performance desse equipamento. Então, a princípio, nós temos que trabalhar aqui nessa faixa aqui, ó, que é a faixa onde não houve quebra, tá? Não houve nenhuma falha, ainda não entrou na parte de falhas, tá ok? Então eu tenho que trabalhar aqui na manutenção até aqui nesse ponto para que ele não haja falhas, né? Porque aqui eu ainda estou na manutenção preventiva, ainda não consigo trabalhar com esses dados aqui que eu vou trabalhar mais à frente na preditiva, tá ok? Então aqui os exemplos, né? Lubrificação, rotinas e grandes reparos, grandes paradas ou revisão geral. Então a figura 1.1 mostra a situação típica da manutenção preventiva sistemática, chamada de lei da degradação conhecida. Então o equipamento ele vai se degradar conforme o tempo, né? Já é previsto isso, certo? Então eu vou fazer uma análise em cima dessa curva PF para que eu possa trabalhar em cima da minha manutenção, tá? Então continuando aqui, se tratando agora de manutenção preventiva por estado ou condição. Então é a manutenção preventiva efetuada em função da detecção de variação da condição operativa através do acompanhamento ou controle preditivo de parâmetros do item em questão, que indicam a necessidade de correção antes do aparecimento de uma falha. É também conhecida como manutenção preventiva por condição. Para ver a manutenção preventiva por condição é necessário que haja uma sistemática de inspeção dos equipamentos que pode ser sensitiva ou preditiva. Olha lá, pessoal. Então entra aqui aquela parte que nós falamos. Então, ó, depois do ponto aqui, ó, do ponto de potencial, né, de falha potencial, eu já vou ter essa parte aqui da curva que eu posso fazer análises preditivas. O que seria análise preditivas? Eu através de equipamentos, né, de medições, né, de outros instrumentos, eu consigo analisar algo que eu não estou conseguindo ver a olho nu, eu não consigo sentir a temperatura além do normal, tá? Então eu preciso de equipamentos. Então aqui, com a análise, né, pelo ultrassom, análise de vibração, análise da qualidade de óleo, temperatura, etc., eu consigo fazer essa análise preditiva. Já passando disso aqui, ó, eu consigo fazer análise sensitiva, quer dizer, eu consigo visualizar o motor vibrando além do normal, a temperatura elevada, tá? Então é isso de que se trata essa prevenção por estado ou condição, tá ok? Para isso, né, na parte de manutenção é muito importante esse item aqui, inspeção, certo? Então a inspeção ela é um trabalho cotidiano da manutenção, né? É um trabalho rotineiro, tá? Em análise sistemática das condições operacionais de um item, então eu tenho que analisar todas as condições operacionais, né? Como é que estão a minha máquina, o meu equipamento, verificando seu estado real em relação às condições operacionais exigidas, tá? Então para isso eu vou ter que trabalhar com parâmetros, né? Que pode ser dado pelo fabricante,
e assim por diante. Quer dizer, eu vou ter um valor dado pelo fabricante e eu vou verificar como é que estão esses parâmetros lá no meu dia a dia, tá ok? Lá na minha fábrica, na minha indústria, tá? Então eu vou fazer essa comparação dos parâmetros, né, dados por fábrica e os parâmetros que estão sendo analisados no dia a dia, né, do caso dos meus equipamentos, da minha indústria, tá ok? Determinando os efeitos que devem ser corrigidos para eliminar as falhas presentes no item, tá ok. Então, inspeção sensitiva, foi aquilo que eu falei, quando são utilizados apenas sentidos humanos. Então, uma inspeção sensitiva poderia ser uma inspeção visual, por exemplo. Uma inspeção visual, que você está só olhando, ver como é que está o comportamento dos meus equipamentos, da minha instalação, tá ok? Dos meus motores, do meu quadro de distribuição, das minhas máquinas, tá? Então, eu vou fazer uma inspeção visual. Isso é um tipo de inspeção sensitiva, que é sentidos humanos, tá? Tocar no equipamento para ver como é que está a temperatura, tá? Verificar o estado real do item, tá? Já na inspeção preditiva, tá? O que eu tenho que fazer? Quando são utilizados instrumentos de medição, é diferente. Eu não consigo fazer uma inspeção preditiva sem ter em posse instrumentos de medição. Eu não consigo verificar como é que está o óleo se eu não tenho um instrumento para medir isso. Não consigo verificar como é que está a vibração se eu não tenho um instrumento para medir isso. Tá ok? Eu não consigo verificar se há uma fissura, por exemplo, dentro de um determinado equipamento, tá? Uma fissura numa parte de ferro, se eu não tiver um ultrassom, por exemplo. Não consigo analisar a temperatura interna do meu equipamento se eu não tiver uma câmera termográfica, tá? Então, a parte preditiva, né, pessoal, ela requer um investimento, né, porque se trata de instrumentos para fazer isso, tá bom? Para a determinação de um parâmetro do item, indicado pelo estado real do mesmo, ok? Para a aplicação da manutenção preditiva por estado, é necessário que o item apresente uma degradação progressiva detectável, sendo que para ver especificamente manutenção preditiva é necessário existir um parâmetro mensurável que permita determinar o estado de degradação do item, vibração, pressão, temperatura, corrente elétrica e etc. Tá? A imagem 1.2 mostra a condição típica para a aplicação desse tipo de manutenção. Observar que é necessário determinar um patamar de alarme acima do padrão de admissibilidade. Tá? Então, olha lá. O que acontece aqui? Tá? Então, tenho a minha curva PF, tá? Onde aqui vai acontecer a degradação, e ele está falando que bem aqui é um ponto de alarme, tá? Então, olha lá. Quando chega nesse ponto aqui, quer dizer, ó, bem aqui, digamos, aqui está tudo bem com o meu equipamento. Aqui ele já começa a perder, certo? Perder performance. Então aqui, ó, nesse intervalo aqui, ó, eu tenho que fazer a minha preditiva, tá? Preditiva. Nesse outro intervalo aqui, ó, eu faço a minha inspeção sensitiva, né? Sensitiva. Que desse ponto aqui em diante já é o ponto de alerta máximo, né? Que daqui para cá é o ponto F, né? Que no caso é a minha falha funcional. É rapidamente que acontece, tá? Então eu não posso deixar chegar aqui, tá? O mais correto seria fazer o quê? Essa análise preditiva. Mas para isso
para que eu possa fazer essa análise preditiva, eu preciso de instrumentos para isso, certo? E o que muitas das vezes muitas empresas não investem em instrumentos e mão de obra especializada, porque eu preciso fazer, não somente medir as coisas, mas também eu preciso tratar esses dados, né? Eu preciso interpretar o que cada dado quer dizer e que ação eu vou tomar, né? Com que o instrumento está me possibilitando conhecer, né? Então é muito importante aqui ter uma mão de obra muito bem especializada e os instrumentos adequados, certo? Então, as características de um sistema de manutenção preventiva, pessoal. Manutenção preventiva obedece a um padrão previamente esquematizado que estabelece paradas periódicas, tá, com a finalidade de permitir a troca de peças gastas por novas, assegurando assim o funcionamento perfeito da máquina por um período determinado, tá? Então é isso que se trata a manutenção preventiva. Então, naquele período pré-determinado, né, seja por tempo, seja por hora, seja por produtividade ou até mesmo critérios mistos, eu vou estar determinando aí meu período para essa manutenção, tá? Previamente estabelecido. O método preventivo proporciona um determinado ritmo de trabalho, assegurando o equilíbrio necessário ao bom andamento das atividades. Então, olha lá, assegura um equilíbrio necessário ao bom andamento das atividades. Isso aqui é importantíssimo para a manutenção, porque um dos pontos positivos de uma boa manutenção é diminuir ao máximo a probabilidade de quebra, de parada, né? Eu tenho uma confiabilidade no meu sistema, essa aqui é a palavra, tá? Eu preciso confiar que no meu período de maior produtividade, voltando àquele exemplo, por exemplo, da Páscoa, se eu tiver uma indústria de chocolate, de ovos de chocolate, o período que eu nunca posso quebrar é o período que antecede a Páscoa. Então, eu preciso ter um sistema confiável para que eu tenha certeza que naquele período eu posso produzir o máximo possível sem nenhuma perda, né? E nenhum imprevisto, nenhuma parada, tá? Então, a confiabilidade também é muito importante no sistema de manutenção. O controle das peças de reposição é um problema que atinge todos os tipos de indústria. Uma das metas a que se propõe o órgão de manutenção preventiva é a diminuição sensível dos estoques. Isso se consegue com a organização dos prazos para a reposição das peças, assim ajustam-se os investimentos para o setor. Então, olha, isso aqui é importante. Como a manutenção já apresenta uma programação, né? Então eu consigo também fazer o quê? A programação dos meus estoques. Eu consigo saber, né, o quanto eu vou precisar investir naquele ano para que a minha manutenção caminhe bem, tá? Então a gente consegue ver já na manutenção preventiva já uma evolução, já uma diferença bem considerável em relação a somente manutenção corretiva, tá? Se uma peça de um conjunto que constitui o mecanismo estiver executando seu trabalho de forma irregular, ela estabelecerá fatalmente sobrecarga nas demais peças que estão interagindo com ela. Como consequência, a sobrecarga provocará a diminuição da vida útil das demais peças do conjunto. Isso aqui é importante.